Boa noite, rapaziada, beleza? Então, rapaziada, primeiramente, eu espero que vocês estejam na mais absoluta paz do Senhor Jesus. Hoje eu trouxe uma palavra aqui para a gente poder meditar, para a gente estar meditando, que é uma passagem de Moisés, né? A aparição de Deus para Moisés, que se encontra em Êxodo 3, né? Capítulo 3. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Só para contextualizar, rapaziada, Moisés, né, tinha assassinado um egípcio e ele teve que fugir para o deserto, porque o povo hebreu, né, que posteriormente seria os jesuítas e depois se tornaram judeus, estavam sendo escravizados lá pelo faraó no Egito, né, e Moisés já tinha essa proximidade do povo hebreu e acabou assassinando um egípcio, e ali ele viu que ele ia ser condenado à morte. Ele fugiu para o deserto, né? E passou no deserto ali como pastor, né, de ovelhas. Viveu no deserto 40 anos. E tem a história, né, de que Moisés foi criado também junto ali ao irmão, né, ao filho do faraó, que era Ramsés. O faraó era Sete primeiro, né? Então é só para contextualizar, tá? E aí, depois desse assassinato, que Moisés assassinou um egípcio, ele fugiu pro deserto para não morrer, né? Então lá no deserto ele viveu 40 anos como pastor de ovelhas, né? Aí nessa passagem aqui, né, no capítulo 3, né, que tem o título de Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Apacentava Moisés o rebanho de Jetró, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus, né? Deus disse para ele: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse-lhe ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo, por isso desci. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar de Cananeu, de Eteu, de Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e de Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tireis o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus:
quem sou eu para tirar? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, eles me perguntarem: Qual o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou, né? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós, os outros. Eu sou, me enviou a vós outros, né? Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de gerações em geração, de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhe: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: Em verdade, vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: Far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhes dirá: O Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrificamos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mão vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hospedada joias de prata, e joias de ouro, e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e vossas filhas, e despojareis os egípcios. Palavra do Senhor, né? Graças a Deus, glória a vós, Senhor. Né? Palavra do Senhor, glória a vós, Senhor. Graças a Deus. Então, rapaziada, essa palavra, né, que é uma palavra que é muito conhecida, né? É uma das passagens mais importantes do Antigo Testamento, né? Que fala da aparição de Deus para Moisés na sarça ardente, né? Que é um espinhadeiro, né? A Bíblia fala a sarça ardente. Ela vem para mostrar, né? Porque naquele momento ali, né? Os hebreus de certa forma estavam sendo escravizados pelos egípcios, eles serviam de mão de obra, né? Para construções, para gerar toda uma economia. Só que eles estavam sofrendo muito na tirania da mão do faraó, né? Então Deus apareceu para Moisés poder libertar o povo de Deus, né? Libertar o povo de Deus. Por isso que Deus fala: Eu sou quem sou. Quando Moisés pergunta para ele: o que eu direi para eles, né? O que eu direi para os hebreus quando eu chegar lá e falar que o Senhor veio, que eu encontrei com o Senhor e o Senhor
mandou, né, eu vim até os hebreus, né, para poder falar, né, que a gente teria que sair do Egito, né, sair, né, daquela situação, e se eles iriam acreditar ou não. Aí Deus falou: fala que você é o Deus, fala que quem te enviou é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, né, que é a linhagem, né? É a linhagem, né? E daí de Jacó surgiu as 12 tribos de Jacó, né? No caso, Moisés é descendente de Levi e Jesus descendente de Judá, né? Então, essa passagem é uma passagem muito importante e bonita, né? De um encontro assim de Deus, né, com um profeta, né, muito famoso, talvez aí um dos mais importantes aí da Bíblia, né? Mas que, assim, na minha visão, e eu de já ter pesquisado um pouco também a respeito, né, dessa passagem, né, que eu acho uma passagem muito bonita, né? Tirar as sandálias dos pés, porque o lugar que está é terra sagrada, né? Nesse encontro que Moisés teve com Deus, né? E Moisés ficou ali, né? Moisés ficou sem saber, né? Até onde estava, né? Porque Deus se apresentou diante dele, então ele deve ter ficado com muito medo, né? Assim, por causa da divindade de Deus, né? Por causa da grandiosidade de Deus. E até fala, né, que na tradução do nome que Deus fala para ele, eu sou o que eu sou, que depois veio com a tradução de Yahvé, né, que eu sou eterno, né, eu sou a eternidade, né, eu sou eterno, né, Yahvé, que fala, né, e tem também todas as explicações também em relação a isso, né, porque conta toda a história de Deus, né, de toda a linhagem, de tudo que Deus fez, né, de toda a criação divina, né, e do amor que Deus tem por nós, né. E aí nessa passagem, o amor que Deus tinha pelo seu povo que estava sendo escravizado, e Deus queria tirar eles daquela situação e usou Moisés como a pessoa que seria ali, né, escolhida para poder estar tirando o povo de Deus da escravidão, né, tirando o povo de Deus da tirania, né, do faraó do Egito, né. Então, assim, nessa passagem, o que eu percebo assim, que a gente pode pegar muito pra gente também, né, em relação assim a Deus, né, porque aqui tá muito nítido, né, e explícito que essa passagem que fala de Deus, né, ela exalta Deus. Então, tipo assim, como é que eu posso dizer? Deus, ele não vai escolher uma pessoa para poder ser um profeta ou né, um mensageiro por causa da pessoa, né? Deus é Deus, por isso que ele fala: eu sou o que sou, né? Como é que é mesmo? Eu sou o que sou, né? Então aqui está exaltando a Deus, não importa, né, se a pessoa, o que a pessoa é, o que importa é o que Deus é, né? Que Deus fala: eu sou o que sou. Então Moisés, ele foi escolhido por Deus, mas o mais importante de toda essa passagem é Deus, né? É Deus que fez tudo, né? Que já tinha o plano dele, igual ele falou, que o faraó não iria querer aceitar, com que, até porque ele ia chegar ao faraó e falar, né? Que Deus, né? O Criador, né? O Deus dos hebreus, né? Que é o povo de Deus, né, queria que os hebreus estivessem saindo daquela situação e indo em direção à terra que jorrasse leite e mel, né? Indo em direção à terra que jorrasse leite e mel. O faraó
como se considerava um Deus na terra, não iria aceitar aquele Deus, né? Então Deus falou que ia fazer os seus prodígios para que o faraó aceitasse, né, essa libertação aí do povo hebreu, né, ali no caso de estarem sendo escravos, né, servindo como mão de obra para construções e toda a subsistência de uma economia que era a economia do Egito, né? Então, aqui, assim, o mais importante aqui que eu vejo aqui, né, que a gente pode pegar pra gente também, assim, né, tipo assim, quando a gente entra em contato com Deus, quando a gente vai, né, ao contato, vai procurar Deus, né, Deus não quer saber se você é rico, se você é pobre, se você é bonito, se você é feio, se você, tipo assim, eu acho que todas as pessoas, todos nós temos nossa capacidade, né, de inteligência, né? Então, assim, Deus não importa o que você é, né? O que importa é, tipo, o que eu vou falar, o que importa é como é que eu vou dizer, a divindade de Deus e a gente entender isso, né? Eu posso ser quem eu for, né? Eu posso ser de um simples empresário, um simples operário, a um dono de uma empresa, a uma pessoa que tem aí, vamos dizer assim, um status na sociedade que por muitas vezes é reconhecido perante a sociedade, ou um trabalhador formal, mas para Deus isso não importa, né? Se Deus tiver que escolher uma pessoa para poder levar uma mensagem, Deus não vai olhar isso, porque Deus é Deus, né? Então a pessoa não importa, o que importa é Deus, né? E Deus capacita essa pessoa para ela estar podendo ali levar a mensagem, para ela estar podendo fazer a obra que Deus quer, né? Que é a obra do bem, que é a obra de trazer essa mensagem do bem para as pessoas, né? No caso ali, trazer a libertação dos hebreus, dos egípcios, né? Das mãos dos do jugo dos egípcios, né? Sair da escravidão, né? Que no qual eles estavam, né? Então tirar eles ali da tirania, né? Do faraó do Egito. E isso aconteceu, né? Deus conseguiu, Moisés conseguiu chegar com dificuldade, com, né, as pessoas primeiras ficaram incrédulas e tudo, mas com os acontecimentos que foram tendo, né, as pessoas começaram a acreditar em Moisés, né, e Deus também mostrando o seu poder, né, Moisés conseguiu libertar, né, o povo hebreu, né, da tirania do Moisés conseguiu libertar. Deus conseguiu libertar, né, através de Moisés, né, usando Moisés, né, dos egípcios, né, da tirania ali do faraó do Egito, que no caso era Ramsés, porque Sete primeiro, né, já não era mais faraó, quem era faraó já era o filho de Sete, que era Ramsés segundo, que foi criado com Moisés, né? Então a história de Moisés é muito bonita, tem inclusive muito conhecida e muito famosa, né? Tem filmes aí, né, que falam da história de Moisés, né? Mas aqui o mais, assim, o relevante aqui, o mais importante aqui é mesmo a divindade de Deus, né? Tipo assim, da gente entender, né, que eu tô querendo falar para vocês aqui, da gente entender que Deus é Deus. Deus é Deus. Se ele tiver que fazer o milagre que for, né, se ele tiver que fazer, né, a ação que for para poder conseguir o que, Deus, o que o Senhor quer, né, o que Ele quer, né, Ele vai fazer. Ele já planejou, já está tudo planejado, tá? Já está tudo planejado. Deus já planejou tudo, né? Então a gente, assim, quando a gente é escolhido por Deus, eu acredito que a gente tem que buscar,
né? Essa aqui é uma passagem muito importante de Moisés, né? Eu acho que para a gente não confundir as coisas, assim, né? A gente tem que trazer a gente para assim, para a gente sempre tem que ler a Bíblia e procurar assim, né, trazer para a gente as coisas boas, né? Assim, procurar ver assim o que que a gente pode tirar de pegar de bom, né? Tipo assim, igual numa passagem dessa, né? Aqui o que eu vejo aqui é Deus, né? Que Deus, tipo assim, não importa quem que eu sou, né? Não importa, né? O que vai importar, independente se você tem objetivos, se você tem planos, né? Se Deus abençoa a sua vida para você conquistar aquele objetivo, agora vamos falar assim, já trazendo assim um pouco pra gente, né? Pra vida da gente. Muitas vezes a gente tem uns planos, objetivos de chegar a tal lugar, a gente se pergunta assim, meu Deus, será que eu vou conseguir? Né? Eu que sou tão simples que, né, muitas vezes aí tenho as minhas, pode-se dizer assim, né, limitações como ser humano, de ser um pecador, de, né, ter aí a minha vida que muitas vezes, né, passei por dificuldades, mas consegui vencê-las através da benção de Deus, né? Então você já vê que tem todo um caminho até aqui. Então a gente, assim, por que que a gente existe, né? Por que que estamos aqui agora conversando sobre isso, né? Então, assim, você já pode perguntar, né? Se eu estou aqui, né? Se Deus me colocou aqui no mundo, se eu tenho o objetivo de conquistar tal coisa, né? De conquistar o que eu quero, que eu almejo, o que eu estou planejando. Eu acredito que Deus já está trabalhando, já está preparando todo o caminho. Deus já está preparando todo o caminho para que eu consiga conquistar esse objetivo. Mas não vai ser assim fácil, né? Deus preparou o caminho, mas cabe a mim trabalhar, me esforçar para que eu consiga conquistar aquele objetivo. É só você ver, olhar o mundo, né? Tipo assim, o mundo. O mundo tem, vamos dizer assim, muitas opções para a gente poder procurar viver, muitas vezes aqui fazendo analogia, né, de igual uma analogia de libertação, talvez a pessoa possa estar passando por uma situação financeira difícil, talvez a pessoa possa estar passando por um problema que hoje é muito comum, igual esse problema, né, igual vamos dizer assim, alguns problemas de saúde mental, que a pessoa acha que não vai conseguir sair daquele... Não, cara, a pessoa tem que ter fé e acreditar que Deus é Deus. Nós mesmos, a gente, né, nós não somos nada. Quer dizer, nós somos a imagem, eu acho que assim, a gente não pode também querer ficar pensando, mas perto de Deus, né, a gente tem que entender a nossa natureza, né? A nossa natureza. Eu costumo dizer que eu sou apenas uma célula flutuando no universo, né? Eu sou apenas uma célula flutuando no universo, né? E se você for pensar, né, esse universo que é muito grande, né? Muitas vezes eu já parei para pensar nisso, né? O que será, né? Essa grandiosidade desse universo, que é, né? O que será? É Deus, né? Quando Deus fala, eu sou o que sou, né? Então, assim, eu como vejo assim, apenas uma célula flutuando no universo, eu vejo assim que Deus é tão grande que eu não tenho a capacidade para entender, né, a grandiosidade de Deus, para entender o que é Deus. Mas eu sei que Deus ele vem trabalhando de toda a linhagem, desde Abraão, desde Isaac, desde Jacó, né? E também com essa passagem de Moisés, né? E Jesus também, né? Passagem muito importante. Jesus quando veio à Terra, né, para poder trazer a salvação para a humanidade, né? Então aí a gente já vê Jesus. Jesus já é diferente, porque Jesus é filho de Deus, né? Então já é diferente, já não era um profeta, era um próprio Deus na terra, né? O próprio Deus na terra. Então, assim, a gente é só a gente acreditar, né? Que tipo assim, se Deus colocou a gente aqui no mundo é porque Deus tem planos na vida da gente e Deus quer que
a gente consiga conquistar as coisas que a gente almeja e que a gente seja feliz, né, nas coisas que a gente estiver fazendo. Tá, rapaziada? Mas a ideia principal aqui é que Deus é Deus. E Deus não vai te escolher simplesmente porque você tem uma projeção, né, de talvez você seja uma pessoa que tem uma grande projeção, não é também porque Deus pode, não importa o que a pessoa é, o que importa é o que Deus é. E a partir do momento que você percebe isso, né, você já começa a ter uma ligação, um relacionamento com Deus diferente, né? Um relacionamento com Deus diferente de saber, de trazer uma segurança maior pra gente, né? De saber que Deus é Deus e que se Deus está do nosso lado, nada pode parar a gente, né? Tem uma frase muito bonita, né? Muito famosa que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Se Deus está ao nosso favor, quem será contra nós, né? Deus está a meu favor. Então, meu amigo, não tem nada nesse mundo que possa me parar, entendeu? Então, se Deus está na minha causa, quem, quem será que vai ficar contra a minha causa, né? Então, não tem, né? Deus vai continuar aí fazendo com que esse caminho seja traçado, né? E a gente vai continuar aí apegado a Deus, né? Trabalhando sempre, mas primeiramente com muita humildade e agradecendo a Deus sempre, né? Tem uma frase, tem uma pergunta que fala: quais os momentos do dia que você se sente mais assim a presença de Deus? São tipo assim, pra mim, eu logo de cara já pensei, quando eu acordo. É quando eu sinto assim, que a maior presença de Deus. Mas também tem a noite, que tem uma paz, né, na noite. Por isso que eu gosto muito de, né, fazer os vídeos à noite, que eu sinto assim também uma conexão maior com Deus, né. Então, também tem a missa, né, quando a gente vai à missa, a gente sente também essa comunhão com Deus, né. Então, né, falar de Deus é muito bom, para mim é uma honra, né, poder falar de Deus e falar de Deus com a história que eu tenho, né, tipo assim, eu que desde pequeno já senti, assim, o Espírito de Deus me movendo, né, e tem algumas revelações de Deus na minha vida, igual eu falei, eu tenho uma promessa, né, e essa promessa, graças a Deus, ela vem fazendo com que eu, cada dia que passe, me fortaleça mais, né? E a gente, muitas vezes, igual Moisés, passou 40 anos no deserto, né? 40 anos, se você for pensar, é muito tempo, né? 40 anos. Então eu acho que a gente nunca deve desistir. Nunca deve desistir. Sempre há tempo para poder a gente conseguir, né, conquistar as nossas coisas, né? Sempre há tempo para a gente poder conseguir enxergar o bem, né, na humanidade, né, o bem na terra, né, o bem na natureza, né, e a gente também fazer bem para as pessoas, né, e através do nosso trabalho, dos nossos estudos, né, da nossa meditação, né, cada pessoa aí com a sua religião, eu respeito aí todas as pessoas, todas as religiões, né. Então eu acho que Deus ele é tão bom, ele é tão bom, mas tão bom, que ele se fez, ele veio até nós, né, para poder nos orientar. Não tem uma prova de amor maior que essa, né? Não tem prova de amor maior que essa, né? Do Criador com as suas criaturas, né? Igual quando Jesus veio à Terra, né? A maior prova de amor que já existiu na história da humanidade, né? É Deus vir à Terra para poder
fazer, trazer bênçãos para as pessoas, para poder trazer livramento para as pessoas, para poder trazer esperança para as pessoas, né? Para poder trazer libertação para as pessoas, para poder trazer cura para as pessoas, para poder trazer saúde para as pessoas, né? Para poder trazer um caminho do bem, um caminho, né? Para poder trazer um caminho do bem para as pessoas, né? Então não existe prova de amor maior do que essa. E por isso que Deus é Deus. E aí ele fala: eu sou o que sou, né? Deus.